Olá, personas! Sejam todos bem-vindos. Vamos a mais uma aula. O assunto desta vez é expressões numéricas. Aula 1, multiplicação e adição. Antes de tudo, vamos a uma situação. Vamos supor que eu tenha aqui 1, 2, 3 biscoitos. Com esses 3 biscoitos, eu posso acrescentar aqui, ó, mais uma tigelinha com mais biscoitos. E ainda mais outra tigelinha ou pratinho com mais biscoitos. Em cada pratinho, eu tenho 5 biscoitos. Aí eu lhe pergunto, qual é o total de biscoitos que eu tenho aqui? Veja que para fazer esta conta, bastaria eu pegar as 2 tigelinhas, juntar todos aqui, 5 com mais 5, 10. Com mais 3, 13. Vejam que nós fomos obrigados a começar a contagem pelos 2 pratinhos de biscoitos. Então, olha só, como eu posso representar isso matematicamente? Eu tenho aqui, então, os 3 biscoitos, mas toda vez que eu tiver a soma, a adição de um mesmo número, eu posso simplificar isso com a multiplicação. Então, o 5 mais 5, eu posso escrever como o 2 vezes o 5. Observe que agora, para eu saber a quantidade total de biscoitos, eu tenho que fazer o seguinte. Eu vou pegar os 5 biscoitos daqui. Já tenho 5. Com mais 5 biscoitos, eu terei 10. Com mais os 3 soltos, eu terei, então, aqui, 13 biscoitos. Então, fazendo uma conta aqui, olha só. Vejam que essa expressão numérica aqui, ela está representando uma situação, a situação dos biscoitos. Se alguém fosse resolver sem saber qual seria a situação, que eu teria 3 biscoitos soltos, mais 2 tigelas com 5 biscoitos cada uma, qual seria o total de biscoitos? Veja que se ela somasse o 3 com o 2, não faria sentido nenhum, porque seria a mesma coisa de fazer isso, ó. Pegar os 3 biscoitos e somar com as 2 tigelas. Vejam que é um absurdo, não tem cabimento. Então, se eu quero resolver essa expressão aqui, vejam que eu sou obrigado a resolver primeiro a multiplicação. Nesse caso aqui, que é 2 vezes 5 igual a 10, que são os 10 biscoitos aqui, que eu juntei os biscoitos que tinham nos 2 pratinhos. 10 biscoitos. Tendo 10 biscoitos, agora sim eu vou juntar o 3 com os 10 biscoitos para saber o total de biscoitos. Aí fica 3 com mais 10 igual a 13. Total de biscoitos, 13. Mas o que é exatamente uma expressão numérica? Veja que quando uma situação envolve cálculos matemáticos, no caso dos biscoitos, eu queria saber a quantidade de biscoitos, dá para mostrar isso em uma expressão numérica. A situação dos biscoitos dá para ser representada, dá para ser expressa, dá para ser escrita de forma matemática, matematicamente. Quando eu escrevo uma determinada situação que envolve cálculos matemáticos, então eu tenho uma expressão
numérica. É a situação expressa da linguagem formal da situação, 3 biscoitos mais 2 tigelas com 5 biscoitos cada uma, para uma linguagem matemática, que no caso virou aqui uma expressão numérica, 3 mais 2 vezes 5, aqui são 3 biscoitos soltos, mais 2 pratinhos com 5 biscoitos em cada pratinho. Qual o total de biscoitos? Veja que eu sou obrigado a fazer a multiplicação primeiro. Então, quando se pensa numa situação, pela situação você pode ver o que se calcula primeiro. No caso dos biscoitos, ficou claro que eu tinha que somar primeiro, calcular primeiro os biscoitos dos pratinhos. Então, eu tive que fazer a multiplicação primeiro, 2 vezes 5. Escrevi o resultado da multiplicação e, por último, eu somei o resultado da multiplicação com os 3 biscoitos soltos. Então, veio a multiplicação primeiro, para depois ser resolvida a adição. Quando a expressão numérica, então, é realmente uma expressão de uma situação, a gente não precisa se preocupar com regras, pois dá para saber o significado de cada número pela situação. Isso na maioria dos casos, tá bom? Então, vejamos mais uma situação. O Guinho foi ao caixa eletrônico para sacar dinheiro. A máquina liberou uma nota de 50, 2 notas de 20 e 6 notas de 10 reais. Aí aqui tem uma pergunta dupla. Que expressão poderia representar essa situação? E qual a quantidade total, qual a quantia total que o Guinho sacou? Então veja, vamos grifar aqui as palavras-chave. A máquina liberou uma nota de 50, 2 notas de 20 e 6 notas de 10 reais. Então vamos simular aqui com um dinheirinho de mentira. Uma nota de 50, 2 notas de 20 e 6 notas de 10 reais. Deixa eu colocar mais para cá. Deixa eu colocar mais para cima para representar os números aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Então, a pergunta é, qual é a expressão que representa essa situação? Então, vamos pela quantidade aqui. Tem 1. Então, 1 o quê? Uma nota de 50. Qual é o valor? 50 reais. Então, 1 vezes 50. Mais 2 notas de 20. 2 vezes 20. Mais 6 notas de 10. 6 vezes 10. Porque se eu quiser saber qual é o valor total dessas 6 notas de 10, eu somo 10 mais 10 mais 10 mais 10. Somando 10 6 vezes, veja que é melhor, é mais prático você fazer 6 vezes 10 direto. O 10 somado 6 vezes é melhor fazer 6 vezes 10, tá bom? Então a multiplicação é isso, é o atalho da adição de parcelas iguais. Então nós temos aqui a expressão numérica. Agora, eu quero saber a quantia. Você pode perceber muito bem que não tem sentido calcular aqui os 50 mais 2. Ó. Então, 50 é o valor da nota e o 2 é a quantidade das notas de 20. Não tem sentido eu somar os 50 com o 2. Vai ficar 52? 52 o quê? Tá vendo? Então, a própria situação nos mostra que não dá para fazer essa adição primeiro. Para saber o valor total, o que eu posso fazer então? Eu posso saber qual é o valor dessa nota 50. É uma só? Então é 50. Mais, qual é o valor dessas 2 notas de 20? 2 vezes 20? 40. Mais, qual é o valor dessas 6 notas de 10? 6 vezes 10? 60. Tá? Então eu tenho 50 com mais 40 reais, com mais, juntando aqui, 60 reais. Agora juntando tudo, 50, com mais 40, 90, com mais 60, 150
reais. Veja então que nessa segunda situação, nós tivemos que fazer a multiplicação naturalmente, para depois fazer a adição. Então, primeiro a multiplicação naturalmente, para depois fazer a adição, que foi a mesma ideia da situação dos biscoitos. Fizemos a multiplicação primeiro, para depois fazer a adição. Então, tendo a mesma situação nessas duas, tendo a mesma ideia nessas duas situações, e quando isso acontece repetidas vezes, nós temos aí um padrão. Esse padrão nós podemos generalizar, ou seja, nós podemos entender qual é a ideia envolvida que vai se aplicar em qualquer outra situação. Não importa se é com biscoito, se é com dinheiro, se eu quero somar lápis soltos com caixa de lápis e assim por diante. E é assim que surgem as regras. Quando algo acontece repetidas vezes, surgem as regras. E as regras, elas têm sempre uma razão de ser. Elas não são feitas para nos atrapalhar, muito pelo contrário, são feitas para nos ajudar, desde que nós entendemos e, principalmente, seria bom até saber como surgiram. Não precisa a gente obedecer essas regras cegamente, fazer sem sentido, resolver uma expressão dessa sem entender o que está acontecendo. Então, é preciso compreender o que está acontecendo e até mesmo saber como surgiram. Daí, nós temos a seguinte conclusão dessas duas situações. Em expressões numéricas, com adições e multiplicações, as multiplicações devem ser resolvidas primeiro. Não esqueça disso. Quando aparecerem adições e multiplicações, as multiplicações devem ser resolvidas primeiro. Observe aqui também que na situação dos biscoitos, a adição aqui vem primeiro para depois a multiplicação, não é? Não importa a ordem que elas aparecem. Primeiro tem que ser feito a multiplicação. Para, por último, depois que ser feita a multiplicação, e se não houver nenhuma outra operação, fazer a adição. Tá legal? Forte abraço, até a próxima aula.